Que alegria poder estar na presença do Senhor com os nossos irmãos. Queremos convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20, apenas o versículo de número 1 e 2. Versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim, leiamos juntos, versículo 1 e 2. Então, que te tirei da terra do Egito. Vamos orar. Nosso Deus, louvamos o teu nome, por tua palavra, pela verdade do teu evangelho registrado nas Sagradas Escrituras. Te louvamos, porque aprove ao Senhor preservá-las para teu povo. E cremos que o Senhor ainda fala por intermédio desta palavra escrita. Deus bendito, imploramos que tu queiras falar por intermédio do teu servo nesta noite, com fidelidade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 4 anos atrás, eu desafiei a igreja, disse: eu dou R$100 para quem citar de cor os 10 mandamentos. E eu corri muito risco de pagar, até porque um irmão sabia de cor, e foi 200, não é? O fato é que o irmão me dispensou dos R$200, mas ele sabia de cor, irmão Antônio. 4 anos se passaram, e eu pergunto a você que está me ouvindo aqui, você sabe de cor os 10 mandamentos? De cor, ou seja, você decorou os 10 mandamentos, você sabe quais são eles? Levante uma de suas mãos, se você sabe de cor. Se você sabe de cor. 1, 2, algumas mãos se levantaram depois de 4 anos de leitura dominical. Queridos irmãos, talvez tenhamos uma compreensão errada sobre os 10 mandamentos, mesmo ouvindo todos os domingos, nós tenhamos uma compreensão errada de que os mandamentos já não são mais relevantes para nós hoje. Uma visão totalmente equivocada sobre a lei. Alguns pensam que a lei é coisa do passado, que a lei moral é uma coisa que ficou lá com Moisés. O que os 10 mandamentos têm a ver com o povo de Deus, a igreja de Jesus? Tem tudo a ver. Por uma razão muito simples. Se não conhecermos os mandamentos de Deus, não saberemos como amá-lo adequadamente. Se Deus não tivesse revelado a sua vontade, nós não teríamos como agradá-lo. Queridos, os 10 mandamentos é uma forma amorosa de Deus
compartilhar conosco a sua vontade, para que possamos agradá-lo. Agradá-lo. Por que devemos estudar os 10 mandamentos? Eu quero citar 5 razões, ou 5 motivos, nas palavras de Kevin DeYoung. 5 motivos. Primeiro, pela ignorância geral. Se fizermos uma pesquisa em todo o nosso Brasil, nós ficaremos boquiabertos com um número baixo de crentes que não sabem citar nem mesmo os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus. As pessoas não sabem os mandamentos. Nós não sabíamos. Alguns já sabem aqui, porque todos os domingos escutam. Mas ainda, se cobrarmos a prova, o risco de ficarmos com 7 ou 6,5 é muito grande. Porque ainda não aprendemos. Então, há uma ignorância geral no mundo evangélico. Estou falando do mundo evangélico. Segundo, a instrução histórica. Irmãos, a igreja, historicamente, colocou os 10 mandamentos no centro do ministério do ensino. Quero citar aqui só algumas provas. Na Reforma Protestante, nós temos o Catecismo Maior de Lutero. A maioria das perguntas é sobre os mandamentos. Nós temos o Catecismo de Heidelberg. Temos 11 perguntas de 52 domingos, 11 domingos é dedicado aos 10 mandamentos. Nós temos as confissões, os catecismos de Westminster, que tem de 107 perguntas, e temos em torno de 45 ou 42 perguntas sobre os 10 mandamentos. O catecismo católico, de 750 páginas de catecismo, nós temos pelo menos 175 que trata sobre os 10 mandamentos. Historicamente, os mandamentos sempre foram colocados no centro do ministério do ensino da Igreja de Jesus. Tínhamos 3 documentos: os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo apostólico. A Igreja de Jesus, desde todos os tempos, focou nesses 3 documentos. E um deles, os 10 mandamentos. Então há uma razão para estudarmos os 10 mandamentos, por uma razão histórica, a instrução histórica. Terceiro, a centralidade da ética mosaica. É exatamente no Decálogo que nós encontramos a ética da lei mosaica. Se queremos entender o coração da lei, temos que estudar os 10 mandamentos. Porque todo o desdobramento da lei, tudo que a lei diz, de modo geral, ela diz baseado no Decálogo. Mas temos uma 4ª razão para estudarmos os 10 mandamentos. É pela centralidade da ética do Novo Testamento. Olhe de Mateus a Apocalipse e o que você vai encontrar na ética do Novo Testamento, nos ensinos de Jesus, dos apóstolos, a lei. Incrível. A lei. Pastor, eu pensei que a lei era para o Antigo Testamento. Não, gente. Há uma ética lá, mas uma ética aqui. E por último, a última razão para estudarmos os 10 mandamentos é porque a lei é boa. A Bíblia diz em Romanos 7,12 que a lei é boa, Paulo diz. O salmista, no Salmo 1, no versículo 2, diz que ele tem prazer na lei, e na sua lei, ele tem prazer. Alguns salmistas dizem: quanto eu amo a tua lei, ela é meu prazer todo dia. Então, temos motivos para estudar os 10 mandamentos? Temos motivos para pregar os 10 mandamentos? Temos. Por isso, precisamos pregá-lo outra vez, precisamos ouvi-lo. E onde é que nós encontramos os 10 mandamentos? Originalmente, encontramos em Êxodo 20, mas também encontramos em Deuteronômio 5.
Lembrem-se, Êxodo 20. O povo de Deus estava saindo do deserto, do Egito, estava andando no deserto, parou no Monte Sinai, na península do Sinai, também conhecido de Monte Horebe. Deuteronômio 5. O povo está prestes a entrar na terra prometida. Uma nova geração. Precisa ouvir a lei de Deus. Então, a geração que saiu do Egito precisa da lei. A geração nova precisa da lei. Então, nós temos esses dois textos. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Qual é o contexto histórico da lei? Eu quero convidá-los para dar uma olhadinha no capítulo 19 de Êxodo. Não vamos lê-lo, mas um versículo ou outro a gente pode relembrar. Antes, quero lembrá-lo que Moisés, ele subiu. Lembrem-se, Deus, como se fosse um desfile, um grande desfile, do Egito à terra prometida. Você gosta de assistir o desfile, não gosta? Um grande desfile, com mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas saíram do Egito até a terra prometida. Passaram pelo Mar Vermelho. Deus fez que o mar se abrisse e o povo passasse de pés enxutos. Andaram, até que pararam na península do Sinai ali. Deus manda que o povo se consagre. O povo se consagra, Deus manda passar uma faixa naquele monte, para ninguém tocar no monte, ninguém se aproximar do monte. Uma nuvem começou a envolver o monte e Moisés sobe até o monte ali. Moisés está na presença de Deus. O povo está no pé do monte. E sabe o que acontece ali, queridos irmãos e irmãs? Trovões. Crianças, vocês têm medo de trovões? Relâmpagos, quando tem um trovão, né, Julie? Dá medo, aquele barulho de trovão. Pois bem, imaginem, crianças, trovões, relâmpagos, nuvens escuras, e de repente, do meio da nuvem escura, no meio do fogo, uma voz. Uma voz. Aqui nós chamamos de teofania. Teofania significa Deus manifestando-se a si mesmo. Deus se manifestando ao povo. Deus sempre fez isso, irmãos, no Antigo Testamento. Deus aparecia quando queria, desaparecia também quando queria. Deus falava quando Ele desejava falar, também ficava em silêncio quando desejava falar. As teofanias, elas sempre, se vocês pesquisarem teofanias no mundo do mundo grego, da mitologia grega, no mundo do mundo paganizado, dos ídolos, vocês vão encontrar que as teofanias, elas são muito comuns. Os deuses aparecendo, e trovões, relâmpagos, nuvens. E quando os deuses apareciam, havia 2 propósitos: salvar e julgar. Essas mesmas coisas estavam acontecendo no Sinai. Deus, o verdadeiro e justo Deus, aparece no Sinai. E quando essa manifestação de Deus vem, Ele vem para salvar. Mas Ele também traz consigo juízos, penalidades. É tão verdade, irmãos, que a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, nos ensina que quando Jesus voltar, vai ter relâmpagos, trovões, terremotos, sol, lua, estrelas. Haverá um movimento, uma mudança no sistema solar. Porque as teofanias sempre moveram a natureza. Quando Deus se movia, a natureza tremia. O texto vai mostrar, irmãos e irmãs, capítulo 19, que os montes tremiam. O monte, porque a península de Sinai são muitas montanhas. Tá? O Monte Sinai
É, na verdade, uma península cheia de montanhas, e ali havia tremor. Deus estava se revelando ao seu povo. É a primeira vez que Deus fala ao seu povo. Irmãos, vocês têm ideia do que é o Criador falando com criaturas? Para nós está muito banal, comum. Mas nunca foi comum a divindade falar com a humanidade. Sempre foi algo extraordinário. Deus falou. As pessoas ouviram a voz. As pessoas não tinham dúvida que Deus era real. Ali, Deus registra suas primeiras palavras em pedras. 2 pedras, tábuas de pedras. E aí nós temos divergências, saber se essas 2 pedras, uma é sobre amar a Deus e a outra é sobre amar ao próximo, ou se as 2 pedras são como contrato, 2 vias, uma para você e outra para mim. Os estudiosos, alguns, Mauro Meister, por exemplo, defende de que são 2 vias. As 2 pedras são os 10 mandamentos em uma, 10 mandamentos na outra, porque é um tipo de contrato, um pacto, uma aliança com 2 vias. E aí não vai ter muita diferença para nós nesse momento, saber se é 2, se é uma, mas é importante você depois pesquisar e entender melhor essa questão das tábuas de pedra. Nós temos Êxodo 31, 18, vai dar uma olhadinha rapidamente. Êxodo 31, 18, diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Irmãos, a lei moral foi dada pelo próprio Deus e foi escrita pelo próprio Deus. Literalmente, a teofania, a manifestação de Deus, e o dedo de Deus registra as 10 palavras. Capítulo de número 34 de Êxodo 34, 28 e 29. Olha o que aconteceu aqui. 28 e 29. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. O que nós temos aqui, irmãos? É o registro da segunda vez que Moisés sobe ao monte e recebe outra vez os 10 mandamentos. Por que outra vez? Porque a primeira vez, quando ele descia do monte com as 2 tábuas de pedra, as pessoas estavam adorando bezerros de ouro, e Moisés quebra as tábuas da lei de Deus. Não queiram imaginar a seriedade disso. Moisés quebrar as tábuas de pedras que a lei de Deus, que Deus tinha escrito, a sua lei ali. Moisés sobe outra vez, depois de todo aquele movimento que vocês conhecem de Êxodo 32, e Deus entrega a Moisés a sua lei. Então nós temos aqui uma teofania, Deus se manifestando ao seu povo, Deus se revelando ao seu povo. E quando estudamos teologia sistemática, uma das perguntas que nós estudamos é: como podemos conhecer a Deus? Como podemos conhecer Deus? Como podemos saber se o que nós conhecemos é verdade? O problema é epistemológico. Se o que nós temos é confiável,
Irmãos, o que podemos conhecer de Deus é somente aquilo que Ele revela de si mesmo. A resposta à pergunta, como podemos crer acerca de Deus? Ele revela a si mesmo. Ele revela-se a si mesmo. É uma das perguntas do catecismo infantil. Ele revela-se a si mesmo. Então nós nunca conheceríamos Deus. Nós nunca saberíamos sobre Deus verdadeiramente se Ele não tivesse falado. Irmãos, Deus sempre usou da oralidade com o seu povo. Antes da queda, tudo era na oralidade. Depois da queda, Deus sabe da maldade do homem. Os estudiosos de direito sabem disso. Os operadores de direito, como o pessoal chama, sabem que os contratos escritos, eles já são negativos por si sós. Por eles mesmos. A gente faz um contrato escrito, porque a gente sabe que o pecador, ele não tem palavra. E já faz o contrato com risco de execução. E não apenas isso, mas para saber como foi que nós negociamos, como foi que nós decidimos. Deus fez isso. Deus registrou nas tábuas da lei, as tábuas com a lei, para que o povo soubesse a sua vontade. E ali o povo pudesse assinar embaixo dizendo: nós estamos prontos para ouvir e obedecer. Então nós temos aqui, irmãos, no primeiro versículo do capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, que Deus falou todas estas palavras. Então falou Deus todas estas palavras. O que são os 10 mandamentos? Na Bíblia não tem essa expressão 10 mandamentos. São 10 palavras. Dexalogoi. Na Septuaginta, 10 palavras. Não tem a expressão mandamentos. Mas essas palavras de Êxodo 20, elas têm um peso de ordem. Mas é mais do que ordem, mais do que lei. É um contrato, um tipo de contrato, de tipo de pacto. Um tipo de pacto. Arival Casimiro, falando sobre os 10 mandamentos, ele diz que muita gente reclama da lei. E ele diz assim: se você quiser reclamar da lei, vá para o Procon Celestial. Vá lá, discutir com Deus. Porque a lei foi o próprio Deus que deu. Cabe você discutir com Ele. Nós precisamos entendê-la para assim agradar ao nosso Senhor. Então, nessa introdução eu preciso dizer para vocês uma coisa importante, que muitas vezes é deixada de lado. É que por misericórdia, Deus falou ao seu povo. Não esqueçam disso. Os 10 mandamentos é prova da misericórdia de Deus para com o seu povo. Deus se manifesta de maneira misericordiosa e por isso nós podemos conhecê-lo. Quando olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos que a estrutura dos 10 mandamentos é a estrutura de um contrato no mundo antigo, entre os suzeranos e os vassalos. Entre eles se fazia contratos. Então havia a introdução, o corpo principal e a conclusão, com as penalidades que aquele contrato estabelecia. Se você olhar do capítulo 19 até o capítulo 24 de Êxodo, você vai encontrar essas coisas, né? Principalmente dentro dos 10 mandamentos, com exceção das penalidades. Você não encontra nos 10 mandamentos penalidades, mas encontra capítulos posteriores, que mostra que os 10 mandamentos, eles não são apenas códigos jurídicos, mas um pacto que Deus fez com o seu povo.
Pergunta que fazemos é um pacto das obras ou é um pacto da graça? É um pacto das obras, as pessoas serão salvas se obedecerem à lei, ou é um pacto da graça? É isso que precisamos entender nesta noite. Mas antes de falar sobre isso, eu quero responder a pergunta seguinte: para que serve a lei de Deus? A primeira pergunta que eu tentei responder no início do sermão foi: por que devemos estudar os 10 mandamentos? Segunda pergunta que nós queremos responder é: o que são os 10 mandamentos? Respondemos dizendo que são contratos. Na verdade, são termos da aliança, como tipo de contrato. Deus fazendo com seu povo uma aliança. Terceira pergunta: para que serve a lei de Deus? A lei de Deus, irmãos e irmãs, ela serve, primeiro, para revelar o caráter de Deus. O texto diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa. A lei revela quem Deus é, o seu caráter. Você quer conhecer a justiça de Deus? Entre todos os povos não havia nenhum outro, além de Israel, que tinha leis tão justas como a de Deus. Até hoje, os 10 mandamentos são fundamentos éticos para leis de vários países do mundo. Nós temos, os mandamentos estão lá, nos códigos penais, nos códigos civis, estão lá. Então, a lei, ela serve para revelar o caráter de Deus, ela revela também o nosso pecado. A lei serve para refrear aqueles que estão sob a lei, é um tipo de freio. Imagina se não tivesse lei, como seria o mundo? Além disso, a lei serve para sujeitá-los à maldição e à ira de Deus. Aqueles que estão longe de Deus, eles também estão debaixo da ira de Deus. Por fim, a lei de Deus serve para demonstrar a necessidade desesperadora de um Salvador. Então, resumidamente, nós diríamos assim, que a velha aliança, com a lei mosaica, ela revelou a nossa doença. E quando Cristo veio, a nova aliança, ele revelou a cura para esta enfermidade. A velha aliança revela a doença. Nova aliança, a cura. Cristo é a cura. Mas, mesmo que a lei não resolva o problema do homem, ela aponta para a cura. João Calvino, nas suas institutas, que nada mais é, ou nada mais são do que a instrução da religião cristã, no capítulo 8, livro 2, ele diz que a lei nos mostra uma perfeição que jamais atingimos, pelo qual nos leva necessariamente à condenação. Ele ensina que homem nenhum jamais pôde cumprir a lei integralmente. Nem o mais santo dos homens conseguiu cumprir a lei de Deus. Que a lei evidencia nossa deplorável condição de pecado e culpa e nos leva a recorrer à graça. De maneira redundante, cito essas palavras de João Calvino, para mostrar que a lei tem sua finalidade. Quando Deus deixou a lei, Ele deixou com um propósito. Então vamos adentrar ao prefácio dos 10 mandamentos. Voltem aí para o texto de Êxodo 20 e percebam os 2 primeiros versículos.
Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Prestem bem atenção, irmãos, nós vamos responder a última pergunta: por que devemos obedecer à lei de Deus? Antes de respondê-la, observem os 10 mandamentos. Nós percebemos que eles são dirigidos ao povo de Deus na segunda pessoa do singular. Tu. Por que será? Porque Deus se dirige ao povo dele na segunda pessoa do singular. Deus estabeleceu, irmãos, ele se dirigiu na segunda pessoa do singular, para demonstrar ao povo, para exortar ao povo de sua responsabilidade pessoal, mostrar que cada um tem uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Não somos nós, sou eu, é você. Deus se dirige na segunda pessoa. Olha só o que ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado, honra teu pai, tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Ele fala da segunda pessoa do singular. Ele quer responsabilizar cada filho do pacto. A sua responsabilidade, ela é pessoal. Então, a responsabilidade que nós temos no pacto é de obedecer à sua vontade revelada. E a sua vontade revelada está resumida nos 10 mandamentos. Quando você tiver um tempo, leia o Catecismo de Heidelberg, ou melhor, o Breve Catecismo de Westminster, perguntas 41 a 43, você encontrará lá respostas para o prefácio dos 10 mandamentos. Então eu quero destacar 3 deveres, ou 3 razões por que devemos obedecer à lei de Deus. A essa altura, você talvez esteja perguntando assim: pastor, já ouvi tanta coisa, mas será que a gente pode obedecer a lei perfeitamente? Alguém pode obedecer a lei perfeitamente? Acabamos de citar palavras de Calvino dizendo que ninguém é capaz de obedecê-la. Então, se ninguém pode obedecer a lei, para que Deus exige a obediência à sua lei, se nós não somos capazes de obedecer? Irmãos, nós somos capazes de obedecer a lei em Cristo. E a lei que Deus deixou para nós, Deus deixou com um propósito. Não foi para que nós fôssemos salvos. Vamos já ver essa questão. Então, sim, não podemos obedecer, mas não podemos obedecer perfeitamente. Mas o Espírito nos capacitará a honrar o Senhor por meio de uma obediência, que mesmo que não seja perfeita, ela é sincera. Então a primeira razão para obedecermos a Deus é que Ele é o nosso Criador. Ele nos criou. Você que é filho aqui, criança, você é filho, tem um pai, um genitor, uma genitora, pois pela natureza você tem o dever de obedecer a seu pai e a sua mãe, porque eles te geraram. Deus é o nosso Criador. A pessoa que faz algo tem direito a isso. Deus nos fez. Todo ser humano pertence a Ele e deve obedecê-lo. Quando Ele nos dá mandamentos, nós devemos obedecê-lo porque pertencemos a Ele. O Salmo 100, versículo 2 e 3 diz, o Salmo 100, 2 e 3, acompanha aí na sua Bíblia ou na projeção. Porque dele somos, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos
e dele somos. Está aí, somos seu povo. Ele nos fez. Então essa é a primeira razão para obedecermos a Deus. Porque pertencemos a Ele, Ele é nosso Criador. Pastor, mas eu não sou crente. Pastor, eu não sou membro de igreja. Pastor, eu nem creio em Deus. Ainda que você não creia em Deus, ainda que você não seja membro da igreja, o dever permanece sobre você, obedecer a Deus. Porque você é criatura, Deus te criou e você pertence a Deus. É verdade. Segunda razão para obedecermos a Deus, e aqui pensando nos israelitas, eles deveriam obedecer à lei de Deus, é porque Deus fez uma aliança com eles. E nós? Deus fez uma aliança conosco? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Deus fez uma aliança conosco. Deus fez uma aliança com o povo do Antigo Testamento? Sim. Nós chamamos lá no monte aliança mosaica. Essa aliança foi muito importante para o povo de Israel. Deus fez uma aliança com eles. Irmãos, a lei não vem com o peso de obrigação, com proibições. A lei, ela é uma expressão do amor, do relacionamento entre Deus e o seu povo. É um tipo de casamento, irmãos, a lei. É um tipo de contrato de casamento, termos de casamento, votos de casamento, em que Deus estabelece que Ele será Deus do seu povo, e seu povo será sua propriedade peculiar. Termos usados para se referir ao noivo e à noiva, propriedade peculiar. Os israelitas fizeram uma aliança com Deus, e hoje também temos uma aliança com Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus e Moisés, eles compreendiam a obediência à lei não primariamente como um dever imposto de uma parte em relação à outra, mas uma expressão de um relacionamento pactual. Irmãos, nós não estamos vivendo na igreja aleatoriamente. Talvez você esteja vivendo assim ainda. Mas aqui no mundo de hoje, a igreja de hoje, ela tem um pacto com Deus, uma aliança. Uma aliança, um relacionamento com Deus. E nessa aliança, Deus promete ser o nosso Deus para sempre. No Antigo Testamento, Ele prometeu isso, lá em Deuteronômio 26, 16 a 19. Que Deus seria o Deus de Israel. Que Deus prometeu proteger Israel, cuidar de Israel, amar Israel. Em contrapartida, Israel devia obedecer a Deus. O povo de Deus tem responsabilidade no pacto? Tem, gente. Qual é a responsabilidade? Obediência. Pastor, quer dizer que nós somos salvos pela graça? Sim. Então não precisa obedecer nada. Você se engana. Nós temos responsabilidades no pacto. Por isso a lei, ela é colocada aos regenerados, para que ele viva em santificação. A lei de Deus. Quando Cristo veio, irmãos, Deus fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança é muito melhor do que aquela que ele tinha feito com a nação de Israel. Porque agora não é apenas com Israel, é com todas as nações, todos aqueles que vierem a Deus, que se sujeitarem a Cristo, farão parte desse pacto. Estarão debaixo da bênção de Deus. Nessa nova aliança, nós temos um relacionamento pessoal. Não por guardar cada regra perfeitamente, irmãos, mas pela fé no que Jesus fez por nós. Você crê nisso? Que você tem parte nessa aliança, nesse relacionamento pessoal, não é porque você faz coisas para Deus, mas porque Cristo, por aquilo que Cristo fez por você? Nessa nova aliança, Deus nos dá novos corações, para que possamos obedecê-lo. É o que diz lá, 1 Pedro 1, de 14 a 17.
Então nós temos aqui uma segunda razão para obedecermos à lei de Deus. É porque Ele fez uma aliança conosco. Deus fez com Israel e exigiu de Israel: obedeçam os meus mandamentos. Deus fez conosco, lá em João 14,15, diz lá: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus não diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou amar vocês. Jesus diz: se vocês me amam, vocês guardarão os mandamentos. E aí os mandamentos não serão pesados. Não serão. E última razão para os israelitas e para o povo de Deus obedecer à lei de Deus é para agradá-lo por tudo que Ele fez com eles. Ou seja, o que Deus fez com Israel? Deus os libertou da escravidão do Egito, não foi? O que Deus fez conosco? Deus nos libertou da escravidão do pecado. A libertação do povo do Egito é uma figura da obra de Cristo, irmãos. O que Deus fez com Israel no Antigo Testamento foi o que Cristo fez com o seu povo no Novo Testamento. Deus nos libertou dos nossos pecados. Temos razão para obedecer a Deus? Temos. Ah, pastor, eu pensei que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência à lei. Você pensou errado. Nenhum cristão, nenhum crente do Antigo Testamento, nenhum membro de Israel foi salvo pela obediência da lei. Nenhum. Eu desafio qualquer um de vocês a dar um nome de uma pessoa que foi salva pela obediência à lei. Nenhuma. Paulo, quando fala em Romanos 4, ele cita Abraão e cita Davi. E ele sabe o que ele diz sobre esses dois homens? Abraão foi justificado pela fé, e não pelas obras da lei. Quando olhamos para Hebreus 11, nós temos heróis da fé ali. Nós temos homens e mulheres antigos que foram salvos pela fé, e não pela obediência à lei. Então nossa mente que foi educada numa teologia errada, nós fazemos uma dicotomia entre o Antigo e o Novo Testamento, entre as obras e a graça. Estudemos melhor sobre isso, em relação a o que Paulo quer dizer com lei e graça no Novo Testamento. Mas nunca Paulo prega que somos livres da lei para obedecer. Como também Paulo nunca pregou que alguém foi salvo pela obediência à lei. O que temos aqui no texto de Êxodo 20? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, o evangelho primeiro, depois a lei. Se fizéssemos aqui uma linha histórica, a nossa cabeça é assim, lei e evangelho. Nos 10 mandamentos, o evangelho vem primeiro, porque o evangelho salva pela graça. O que o povo fez para Deus salvá-los do Egito? Vocês sabem o que o povo fez? Nada. Nada. Não fizeram nada. Deus fez tudo. Deus cumpriu uma promessa que Ele fez para Abraão. E quando Deus salva esse povo, o que Deus faz? Dar a lei. A ordem é proposital. Mas pastor, o judaísmo deturpou os mandamentos de Deus. O judaísmo desviou-se da vontade de Deus. Interpretou ao seu modo, os fariseus, os escribas, interpretaram a lei do seu modo. E por isso Jesus, em Mateus 5, vai dar uma interpretação correta da lei. E vocês podem conferir isso lá, em Mateus 5. Mas, irmãos, Deus fez isso com Israel. Os libertou da terra do Egito, da casa de servidão. O que Deus fez conosco? Deus nos libertou. Tem alguém aqui que
se considera salvo porque fez alguma coisa para Deus, levante uma de suas mãos. Você é salvo porque você fez alguma coisa para Deus. Tem ninguém. Ou não tem coragem de dizer, ou acreditamos todos que somos salvos pela graça e não pelas obras. E as obras têm valor? Tem. Efésios 2:10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Mas o versículo 8 e 9 diz que somos salvos pela fé, de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje, irmãos. Eu sei que é pesado um pouquinho, uma coisa ou outra, a gente fica, dá um soninho mesmo, é normal que o sono venha, mas é importante essa introdução, porque sem a introdução, nós não entenderemos bem a lei. Sabia que nós não entenderemos bem a lei? Temos vários livros que tratam sobre os 10 mandamentos, mas vou dizer uma coisa para vocês, muitos dos livros, quando vão expor os 10 mandamentos, sabe o que eles fazem? Excluem um prefácio da lei, cometem um grave erro teológico. Livros que vão falar sobre os 10 mandamentos começam com o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Vai ser regra, vai ser simplesmente exigência. Mas quando a gente entende que foi salvo, o que Deus exige de nós é um marido exigindo o que ele tem de direito, é uma mulher exigindo ao seu marido o que ela tem de direito, fidelidade. Não terás outro marido além de mim. É tanto que Deus está exigindo? Não. Então é um pacto de amor, gente. A lei não é pesada, não é. Nós não cumprimos perfeitamente a lei, mas ela serve para a nossa santificação. Então o meu desejo nesses dias, nesses domingos, é que você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo aqui, compreenda que a lei de Deus é o fundamento ético do cristão. Se tirarmos a lei de Deus, nós não saberemos e não poderemos dizer o que é certo e o que é errado. Quem pode dizer que matar o outro é errado? Sem a lei. Se não tiver lei, como você pode dizer para alguém que o adultério é errado? Se você não tiver a lei, você não tem o direito de dizer. Como você pode dizer que furtar é errado? Pegar as coisas alheias é errado? Sem a lei, você não tem esse direito de dizer. Então a lei é o fundamento ético do povo de Deus e é o fundamento ético para a humanidade. Então eu peço, irmão, que você ore a Deus, para que Deus te dê amor pela lei dele, não como algo para te salvar, mas uma forma de você agradar a Deus, uma forma de você honrar a Deus. É isso que nós desejamos nessa noite. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nosso Deus, obrigado por Jesus, o nosso Salvador, que veio cumprir a lei perfeitamente, em nosso lugar, para que pudéssemos observar a lei, não como uma forma de salvação, mas como uma forma de agradar ao Senhor, o nosso Deus. Obrigado pela nova aliança, o pacto que o Senhor fez conosco, por intermédio de Jesus Cristo, que nos garante plena salvação. Ajuda-nos a vivermos de uma forma que te agrade em todas as coisas. E quando falharmos, nos ajuda a voltar para os pés de Jesus, recebendo graça e misericórdia. É assim que oramos em nome de Jesus.